Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. A grande maioria conhece a historinha de Jonas, as criancinhas gostam da historinha de Jonas. Aquele que foi engolido por uma baleia, é isso? Foi engolido pela baleia? Não. Foi? Não. Não. A vez que era um peixe grande. Amém? Mas nós podemos conjecturar, não é pecado. Mas a Bíblia fala de um peixe grande. Acharam? Não. Ele é ruim de achar. Eu achei o da Jonas. Acharam? Não, achei. Amém? Já tem duas testemunhas, depois de Obadias. Jonas 1:1. Posso ler? Amém. Glória a Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Segurei. O Deus da Bíblia é o Deus que fala. Amém. Amém? O Deus da Bíblia que quando usa profeta, antes dele exercer o juízo, ele exerce a misericórdia. Amém? Ele diz: Jonas, levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive, a capital do reino da Síria. Os inimigos de Jonas, o império que assolava Israel. Amém? E Deus diz: a malícia deles, a maldade deles, os pecados deles tem subido até mim. Eles eram tão pecaminosos, eles eram tão maus, que chegou a atrair, a chamar a atenção de Deus, assim como Sodoma e Gomorra, assim como a geração de Noé. Amém, irmãos? Mas assim como na geração de Noé, Deus falou: Noé, pregue que virá uma destruição, mas tenha a graça, tenha a arca. Assim como em Sodoma, quando Abraão começa a questionar com Deus: Deus, se tiver 10, pelo amor dos 10 eu não destruirei. E se tiver só 5, pelo amor dos 5 eu não destruirei. Deus destruiu, irmãos, porque não tinha nenhum. E Deus diz: Jonas, se levanta. Se levanta e clama contra a cidade. Mas não era um clamor, não era uma palavra de destruição somente, era uma palavra de arrependam-se. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jonas, um judeu, Jonas, um profeta, ele sabia, ele conhecia a misericórdia do Senhor. E ele, no seu coração, ele decidiu, ele decidiu condenar os ninivitas. Amém? Deus falou: Jonas, vai porque eu quero perdoar esse povo. A malícia chegou até mim, mas eu quero perdoar esse povo. Versículo 3. E Jonas se levantou e foi para Nínive. Só que não. Jonas se levantou, irmãos, para fugir de diante da face do Senhor. E o destino era Tarsis, provavelmente uma região da Espanha. Uma região ainda não tinha chegado a palavra. E Jonas falou: se lá não tem discípulo judeu, lá Deus não está. Então eu vou para Tarsis, porque lá eu vou fugir de diante da face de Deus. Irmãos, Deus amou o mundo. Amém? E quando que Deus amou o mundo? Quando Cristo morreu na cruz? Ou antes de que nada existisse? Porque Ele amou o mundo, Ele deu o seu Filho. O amor é antes da cruz. Amém, irmãos? O Senhor amava os judeus, que eram bonzinhos, e amava os ninivitas, que eram mauzinhos. A Bíblia diz que Deus encerrou todos embaixo do pecado, para que com todos Ele usasse de misericórdia. Amém? E Jonas pensou no seu coração impenitente: eu vou para Tarsis, porque lá eu fugirei da face do Senhor.
E se eu não ouço, logo eu não preciso obedecer. Vamos continuar mais um pouquinho. E ele pagou a sua passagem e desceu para dentro do barco, para ir com eles a Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas tinha uma intenção: não apresentar a salvação àqueles a qual ele considerava que não era digno. Amém? Amém? Amém. E muitos de nós, eu creio que nos deparamos com isso. Seja olhando para o próximo dizendo, esse não merece. Ou eu creio que aquilo que mais acontece nos nossos dias, questionando se nós mesmos merecemos. Porque nós éramos maus e nós sabemos que nós éramos maus. Aí nos é dada a graça. Aí o Espírito habita. E volta e meia nós ainda cometemos pecados. E nós começamos a entrar em questionamento. Será que realmente não é melhor fugir da face do Senhor? Amém, irmãos? Amém? E a Bíblia diz que Jonas se esconde e Deus encontra ele. A Bíblia diz que o mar começa a se agitar e eles vão, descobrem que é Jonas, e ele falou, me joga no mar que vai acalmar tudo. E aqueles homens, provavelmente fenícios, temeram o Senhor e fizeram de tudo para não jogar Jonas, mas enquanto não jogaram, a tempestade não passava. Glória a Deus. E Jonas falou, ou vocês me jogam, a tempestade não vai passar. E jogaram. E ele foi engolido pelo peixe. E quando ele estava dentro do peixe, quando ele falou, a minha alma desceu até o inferno, 3 dias, ele orou ao Senhor. Amém, irmãos? Os ninivitas eram pecadores? Jonas também. Um judeu autêntico, um profeta, ele se rebelou contra o Senhor. Ele se rebelou e falou, me rebelei tanto que a minha alma desceu até o inferno. E dentro do ventre do peixe grande, ele orou ao Senhor. E a Bíblia diz que o peixe levou ele até a beira da praia e cuspiu ele para fora. Amém? E no capítulo 3, Jonas vai. Jonas entra. E Jonas prega que viria um juízo. E esse juízo seria transformado em graça se eles se arrependessem. Amém? E a Bíblia diz, amados, que eles se arrependeram. A Bíblia diz que eles pararam de pecar. Ei, não estou dizendo que não precisa parar de pecar. Eu estou dizendo que primeiramente só precisa se arrepender. Tu vai aprender nessa noite que crente peca. Sabia que eu pequei hoje? Aleluia. Pode dar aleluia. Pode dizer glória a Deus. O pastor pecou hoje. Eu pequei, me irritei com meu cavalo. Falei o cavalo miserável. Veio uma raizinha de ira, irmãos, porque a ira está aqui dentro. Mas o Espírito também está aqui dentro. Amém. Porque a nós foi apresentada a graça. A ira de Deus foi transformada em perdão. O povo se converteu, diz que o povo se converteu, o povo fez jejum, o povo demonstrou tristeza, arrependimento. Mas Jonas se desgostou extremamente disso e ficou todo ressentido. Quantas vezes tu fica ressentido por causa da graça de Deus? Quantas vezes alguém já te viu, já ficou ressentido porque Deus te chamou? Quantas vezes alguém já disse que tu não merece? Ele está certo. Amém? Quando tu vê alguém ressentido porque Deus chamou uma coisa louca e desprezível, igual tu, igual os ninivitas, depois tu ora por ele. Mas quando tu vê que ele está ressentido, tu diz, é verdade, eu não merecia, isso é graça, isso é presente. Amém? Não fica triste com o ressentido, ora por ele. Glória a Deus. Versículo 2.
E Jonas, tão ressentido, orou ao Senhor e disse: ai, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois eu sabia, presta atenção, que tu és Deus o quê? Piedoso e misericordioso, longânimo, paciente, e grande em benignidade, e tu se arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Amém, irmãos? Sabe o que nos mata? Sabe o que nos mata? É não navegar na graça. O que nos mata, irmãos, é questionar o amor de Deus. Seja julgando um próximo, ou seja julgando a nós mesmos. Sim, eu não mereço, tu não merece, os ninivitas não mereciam, Jonas não merecia, mas Deus é piedoso, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Amém, irmãos? Ele coloca a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Aqueles que Ele conheceu, sim, Ele predestinou e sim, Ele chamou. Glória a Deus. Amém? Abre a tua Bíblia agora no livro de Atos. Atos capítulo 10, Atos dos Apóstolos. É o livro que escreve o que os apóstolos, os primeiros, os fundadores da igreja de Cristo, o que eles fizeram. Por isso que é Atos, Atitudes dos Apóstolos. Achou? Amém. Atos capítulo 10, versículo 1, do 1 ao 8. Quando Jonas foi fugir, quando tu vai achando, quando Jonas foi fugir para Tarsis, o ponto de partida dele foi a cidade chamada Jope. J-O-P-P-O-E. Jope. Jope. Amém? Amém? Pertinho de Jerusalém, 50 quilômetros de Jerusalém. Nos dias de hoje, tu gosta de geografia como eu, é a atual Tel Aviv, a cidade de praia. Então dali ele partiu. Lá em Jope, ele falou: não vou obedecer a voz do Senhor. Esse povo não merece. Amém? Amém? Versículo 1. Havia em Cesareia era a capital do lado mais pobre de Jerusalém, onde Jesus nasceu, na Galileia. E havia em Cesareia, abre os teus ouvidos, um homem por nome Cornélio. Cornélio era um centurião da corte chamada italiana. Cornélio era o que, irmãos? Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava a... Que cara bom! Amém? Tem chamado para os bonzinhos também. Aleluia! Glória a Deus! Se tu ainda não conheces a graça, e mesmo assim tu já orava, e mesmo assim tu já dava esmola, e mesmo assim tu era piedoso, ainda assim o Senhor vai te chamar. Versículo 3. Este, quase a hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E esse, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome, conhece? Conhece o Pedrão? Apóstolo, profeta de Deus, o mesmo ponto de partida de Jonas, a mesma figura, irmãos, da graça. Deus falou: Cornélio, ô Cornélio, homem bom, homem que dá esmola, temente, que ora todo dia, manda 2 homens até Jope, que lá tem um homem que conhece a graça. Tu não conhece a graça, Cornélio. Só conhece a graça quem conhece Jesus. Só conhece a graça, irmãos, quem conhece Jesus.
Cornélio conhecia Deus, mas não conhecia Jesus. Amém? Romanos capítulo 10. Aquele que crê e for batizado será. Mas como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Oh, quão formosos são os pés daqueles que pregam boas novas, boas notícias. Era piedoso, dava esmola, conhecia Deus, orava, mas ia para o inferno. Amém? Mas Cornélio era um eleito, ele falou: manda buscar o Pedro. Manda buscar o Pedro. Aquele que andou sobre as águas e afundou. Aquele que cortou a orelha do soldado. Amém? Manda chamar o Pedro, aquele que 3 vezes praguejou e falou: não conheço. Amém, irmãos? Chama o Pedro, aquele que conheceu a graça. Aquele que quando Jesus ressuscitou, ele ouviu do próprio Senhor: Pedro, tu me amas? Ele falou: te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? O que eu fiz por ti gerou gratidão, amor em ti? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Pedro estava em Jope. E este está com certo Simão, também era Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, Jope. Ele, esse que tu vai chamar, ele te dirá tudo o que tu tens que fazer. Sabe o que Pedro falou para ele? Arrependa-te, Cornélio, e sejas batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito. Está escrito isso aqui? Não, mas está em Atos 2, versículo 39. Amém? Quando na festa de Pentecostes, Pedro começou a pregar e falou: Jesus é o Cristo. O que faremos, Pedro, com essa informação? Ele falou: sabe o que tem que fazer? Se arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para remissão, resgate do pecado, e recebereis o dom do Espírito. Irmãos, o dom gratuito não vem dando esmola, não vem orando todo dia, não vem sendo temente a Deus. Vem através da fé em Jesus Cristo. Amém. É crendo, irmãos, que Ele morreu pelos ninivitas. É crendo que Ele morreu por aquele que rouba e pelo que é roubado. Por aquele que mata e por aquele que foi assassinado. Para por aí, pastor. Não vou parar. Por aquele que estupra e por aquele que foi estuprado. Tu não tem noção do que eram os ninivitas. Tu não tem noção do que fazia o povo assírio com o povo de Deus. Larga um pouquinho da tua mente carnal, terrena, limitada. Raiz, herança de Adão. Uma mente caída, um coração duro, caído. Amém, irmãos? Cornélio, o Pedro, quando ele vir, ele vai falar tudo o que tu precisas fazer. Aleluia. Será que Pedro foi, irmãos? Será que Pedro foi? Sabe, se tu não tens ido, se era para tu ter ido e tu não foi, é porque tu é Jonas, porque Deus fala. Amém. E se Deus falou e tu vais, e tu corresponde, e tu diz: eis-me aqui. Tudo bem, Senhor, eu acho que ele não merecia, mas tu falou, está falado. Eu vou apresentar, vou falar a verdade. Aí tu és Pedro. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. E simultaneamente, enquanto o anjo falava, irmãos, enquanto o anjo falava com Cornélio, Deus falava com Pedro. Pedro teve uma visão, descia do céu um monte de alimentos. Alimentos que a lei de Moisés dizia que não podia comer. Pedro, um judeu autêntico. E sabe o que Pedro faz nessa visão, irmãos? O Pedro, não mais o Pedro cortador de orelha, não mais o Pedro que afundava na água, não mais o Pedro que negou Jesus. O Pedro que já disse: não temos ouro nem prata,
O que nós temos, nós te damos. Levanta e entra. O Pedro foi ameaçado e dito: olha, ou pare de falar nesse nome, ou vai para a cadeia. Ele falou: mais importa, Atos 3, 4, mais importa obedecer a Deus do que aos? Com cadeia ou sem cadeia, vamos falar. E Pedro vê a visão, e Deus fala, a voz fala. A voz fala: Pedro, mata esses alimentos que tu estás vendo, aqueles proibidos pela lei, e come. E o Pedro peca contra o Senhor. Irmãos, eu não estou aqui te incentivando a pecar, eu estou aqui te consolando, eu estou aqui te convencendo a crer na graça. Pedro falou: ah, Senhor. Ele sabia que era a voz de Deus ou não? Ele falou: Senhor, não vou comer não. Vixe, a lei falou que não pode. A voz fala mais uma vez: Pedro, mata e come. Não vou comer não, Senhor. Pedro, mata e come. E a visão se retirou, irmãos. E a Bíblia diz que bateram na casa do Pedro 2 homens e falaram: olha, um anjo apareceu para o Cornélio e mandou vir aqui que tu tens a receita. Ele vai dizer o que ele tem que fazer. Pedro falou: ah, Senhor, eu entendi. Amém, irmãos? Eu entendi quando tu quis dizer: Pedro, aquilo que eu santifiquei, não diga que é imundo, Pedro. Amém? Se eu falei que não é imundo, Pedro, não é imundo. Creia nessa noite, meu amado, que aquilo que o Senhor santificou não é imundo. Glória a Deus. E Pedro foi com aqueles homens e falou tudo o que Cornélio precisava saber. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abre comigo no livro de João, capítulo 3. João, apóstolo João, não a carta, o Evangelho, capítulo 3. Nos conta a história de um homem, de um judeu. Porque para Deus não há acepção de irmãos. Se tu ainda tem ranço do judeu porque ele crucificou Jesus, tu também crucificou. Porque Isaías capítulo 53 diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, irmãos? Amém. Sim, foram os judeus que falaram: crucifica, crucifica, crucifica. Mas foi por causa de mim e tu que ele foi crucificado também. Amém, irmãos? Não considere impuro aquele que Deus santificou. Paulo diz que em Cristo não há nem judeu, nem grego, nem livre, nem servo, nem macho, nem fêmea. Todos são um em Cristo. E tu vai aprender nessa noite que esse todos são um é filhos. Filhos. Porque o Senhor nos deu o Espírito que clama: Abba. A palavra Abba no hebraico é diminutivo de pai. Papai, papaizinho. Amém? Quando é que nós chamamos papaizinho? Se chamar de papaizinho, já pode dizer: o que tu quer? Ah, papaizinho, papai. O que tu quer? Fala de uma vez. Amém, irmãos? Tem esse Espírito dentro de ti, que clama dentro de ti. Abba, Pai. Amém? Sim, devemos temor ao Pai, mas temos refúgio no papaizinho. Amém, irmãos? João capítulo 3. Havia entre os fariseus, os religiosos de Israel, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Era um cara importante em Israel, irmãos. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, bem sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade, não quero muito papo contigo.
Amém? Na verdade eu te digo, Nicodemos, que se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de... Disse-lhe Nicodemos, como pode? Sim, pode. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu com toda longanimidade e paciência. Na verdade eu te digo, que aquele que não nascer, do quê? Da água e do Espírito. Aquele que crê e for batizado, seus pecados serão remidos e receberá um presente chamado Espírito Santo. Jesus, olha Nicodemos, quem não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por que Nicodemos, mesmo sendo temente, piedoso, Nicodemos não, o Cornélio, piedoso, temente, dando esmola, não podia? Porque ele não tinha nascido da água e do Espírito. Por que Nicodemos agora, esse aqui do João, não Cornélio, Nicodemos, um dos principais dos judeus, homem que guardava a lei mosaica, por que ele não podia? Porque ele não tinha nascido da água e do Espírito. Amém, irmãos? Ainda, às vezes nós nos apegamos a Nicodemos, foi de noite, porque ele tinha vergonha. Sim, ele tinha vergonha. Mas ainda assim, irmãos, ainda que nós nos envergonhemos do Senhor, ele não se envergonha de... Jesus deve ter olhado para ele e dito, cabra frouxo. Sim ou não? Será que Jesus não pensou? Que homem frouxo. Reconhece que eu sou enviado de Deus e vem ter de noite comigo, escondidinho, não quer que ninguém saiba. Ainda que tu não queres que ninguém saiba que tu tem desejo de ser crente, ainda assim o Senhor vai te falar qual é a receita para entrar no reino dos céus. Amém, irmãos? Porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele falou a Nicodemos, a receita é nascer da água e do Espírito. Amém? Alguns de nós aqui já nascemos da água e agora estamos nascendo do Espírito. A nossa irmã amada Janaína, só aqui para ter só a nossa congregação para ter duas Janaínas na mesma congregação. É o lugar dos improváveis. A irmã nasceu da água. E sim, agora ela nasceu do Espírito. E se ela pecar? Ela é um bebê. Bebê faz cocô na calça. Bebê se engasga. Bebê chora. Bebê cai, tropeça. Quando teu filho fazia cocô na calça, tu jogava a fralda fora ou ele? Pastor, eu vi lá no jornal que uma mulher jogou o filho no lixo. Só que Isaías diz que ainda que uma mãe faça isso, o Senhor jamais fará isso com os seus. Irmão, depois que tu nasceu da água e do Espírito, já era. Já era. Pastor, posso fazer tudo? Pode, só não pode abandonar a fé. A salvação é por fé e não é por obras. Amém. Glória a Deus. E Nicodemos não entendia. Ele falou, como é que o homem vai nascer de novo? Crendo. Amém? Crendo. Versículo 6. Nicodemos, o que é nascido da carne é o que? Carne. E o que é nascido do Espírito é? Espírito. Amém? Aquele que não conheceu quem é Jesus é carne, é a raiz de Adão. Tem uma dívida nas suas costas. Agora aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Ele mudou de propriedade, ele mudou de dono. Agora ele tem outro dono, agora ele tem outro que rege a sua vida. Amém? Abre comigo o livro de Gálatas, capítulo 2. Paulo diz assim, 17 a 21. Pois nós, Paulo está dizendo, nós judeus, pois nós
que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, eu estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20. Já estou crucificado. Já tomei uma decisão. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em... Veja que o apóstolo Paulo não está falando em santificação. O apóstolo Paulo não fala em glorificação. O apóstolo Paulo fala de justificação. O apóstolo Paulo, ele buscava se justificar diante de Deus mediante a lei. Ele fala: eu era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Segundo a lei, zeloso. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Mas aquilo que eu considerava ganho, eu reputei esterco para ganhar a Cristo. Amém? Paulo era um homem bom. Só que no caminho de Damasco ele conheceu Jesus. E ele falou: Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele falou: vai, entra em tal casa, e lá eu te direi o que faz. Igual Cornélio, igual Nínive. E Deus aparece também para um servo chamado Ananias e diz: vai na casa que eu vou te mostrar, a casa à rua direita, e lá tu vai achar um tal de Saulo. O Ananias falou: Saulo? Saulo? Aquele Saulo? É, aquele Saulo. Aquele que matou Estevão? Aquele que estava vindo aqui para Damasco para prender, para matar os cristãos? Deus falou: é esse Saulo aí. Esse aí. Esse aí. E Ananias falou: eis-me aqui. Eu estou salvo mesmo, se eu morrer já era. Viver a Cristo, morrer lucro. Eu costumo brincar com os irmãos quando se batizam na nossa lagoa. Ela é meio estranha, a nossa lagoa. Até hoje nunca ninguém morreu. Mas eu costumo dizer: olha, se tu morrer, tá salvo agora. Já nasceu da água do Espírito. Assim. Então foi falado para Paulo o que ele tinha que fazer. Aí ele considerou tudo esterco. Toda aquela obra, toda aquela dedicação, toda aquela busca de se auto-justificar. Mas ele diz: agora já não vivo mais eu. Agora já não ando mais com carta para prender cristão. Agora eu ando com carta para converter gentio. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, não é para matar os cristãos? Não, então não mato. Então eu vou fazer cristão. Amém, irmãos? Então Paulo diz: olha, se nós judeus que têm um encontro com o Senhor buscam ser justificados pela graça. Amém? Paulo diz: olha, eu não vou aniquilar a graça. Esse povo está sendo induzido a começar a guardar algumas coisas, se circuncidar, guardar o sábado, não comer comidas que Deus tinha proibido no Antigo Testamento. Paulo diz: olha, não façam isso, não sejam insensatos. Amém, irmãos? Tu pecando ou não pecando, não é porque eu pequei, porque eu mirei, porque eu desejei, porque eu menti, que Cristo não vive mais em mim, irmãos. Cristo não é um nômade. Amém? Ele veio para ficar. Paulo diz: ó Gálatas, por quem de novo eu sinto dores de parto.
Até que Cristo volte a habitar em vós? Não. Até que Cristo seja plenamente formado em vós. Tenha paciência contigo. Amém? Sabe, irmãos, quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu conheço a graça. E mais paciente eu vou ficando, comigo e contigo. Nós somos o povo que vai morar no céu. Paulo diz, olha, vocês estão tudo errado. Vocês querem se circuncidar, estou sofrendo as dores de parto de novo. Em vez de eu estar dando alimento sólido, eu estou gerando vocês. Essa carta é para gerar vocês, é para lembrar da graça. Até que Cristo seja plenamente formado em vós. Amém, irmãos? É assim que nós precisamos crer. Os benefícios, existem 3 benefícios do novo nascimento. O primeiro benefício é ser livre da culpa do pecado. Pegou? O primeiro benefício, irmãos, é ser livre da culpa do pecado. Paulo diz, nós buscamos ser justificados pela graça. É a figura, irmãos, é a figura de nós como pecadores, como malfeitores, estamos diante de um tribunal. E quando nós cremos, aquilo que ele fala no 21, quando ele crê no 20, no Filho de Deus, aquele que morreu e se doou por nós, quando nós cremos nisso, que ele ama os improváveis, não deixe ninguém falar o contrário. Quando nós cremos nisso, diante do tribunal, nós somos considerados justos, justificados. No momento do novo nascimento, no momento que tu creu, no teu coração e que a tua boca confessou, tu foi justificado. Já não existe mais a culpa do pecado. Talvez tu se culpe, Deus não. Talvez alguém vai olhar para ti e dizer, é crente e peca. Nós vamos chegar nessa parte. Por que eu não devo pecar se esse pecado não me desfaz ser filho de Deus? Davi pecou. Para ficar mais fácil, a Bíblia diz que, Romanos 3:21, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente fica, porque Pedro pecou, Davi pecou, José pecou, todos pecaram. Não há um justo sequer, não há um que busque, não há um que entenda. Ele entendeu por nós, Ele nos buscou, Ele nos chamou, Ele nos remiu. Amém. Amém. Glória a Deus. Primeiro benefício, nós somos livres da culpa do pecado. Isso se chama justificação, é de graça. Estou livre do peso, da culpa, nada mais me condena. Romanos 8:1, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estão. Nicodemos falou, Senhor, como? Nascendo da água e do Espírito. Está em Cristo. Então nenhuma condenação há. Amém? O segundo benefício, irmãos, nós somos livres. Nós somos livres do poder do pecado. Quem já foi justificado entende isso. Aí sim, isso se chama o quê? Santificação. A santificação não é ser livre do pecado. A santificação é tu ter poder sobre o pecado. Antes de ser justificado, irmãos, tu pecava e pecava e pecava. Abundava. Agora já não. Se tu és um justificado, tu tens o poder sobre o pecado. Amém? Mas sim, às vezes nós pendemos mais para um lado ou mais para o outro. Aquele que nós mais alimentamos, a nossa carne, o nosso espírito, vai o quê? Prevalecer. Mas entenda essa separação. O segundo benefício do novo nascimento é agora ter poder sobre o pecado. Tu está entendendo? Ah, sim, irmãos, eu gostava de... Nem vou usar esse exemplo. Não, porque eu ia dizer que eu gostava de tomar todas.
E daí existe uma confusão sobre essa de tomar ou não tomar, beber ou não beber. É que eu tomava todas. Todas. E quando acabava todas, eu ia atrás de mais algumas. E daí eu ficava macho, chato, insuportável, agressivo. Amém? Porque eu não era justificado. E daí eu não tinha o segundo benefício, o poder sobre o pecado. Amém? Às vezes eu ainda fico chato e macho, mas eu tenho poder, eu digo, sai. Está amarrado. Amém, irmãos? Está entendendo? Mas de vez em quando eu perco a queda de braço. Ser santificado, se santificar, irmãos, não é ser livre do pecado. Ser livre do pecado é o terceiro benefício. Jesus falou, olha, se tu não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O terceiro benefício, sim, irmãos, é ser totalmente livre da presença do pecado. Isso chama o quê? Glorificação. 1 Coríntios 15. Semeia-se algo corruptível. Um corpo que peca, um corpo que erra, um corpo que geme. Por isso que Paulo diz, olha, eu tenho por certo, Romanos, que as aflições, as atribulações desse presente século não são para comparar com a glória que nos está o quê? Proposta. E a gente fica, Paulo, as aflições de Paulo é dormir pouco, é passar fome. A aflição, irmão, é a aflição dessa luta contra o pecado. Ele falou, estou aqui, estou lutando. Que vontade de esganar os coríntios, mas eu não posso. Eu tenho que dizer, coríntios, o meu coração dilata por vocês. Vocês me traem, mas o meu coração dilata por vocês, coríntios. Não é o Corinthians. Eu também não gosto do Corinthians. O povo de Corinto. Amém? Os gregos de Corinto. Era esse sentimento que Paulo diz, olha, essa tribulação de ter que lutar contra a minha carne, não dá para comparar com a glória, a glorificação, eu passar uma eternidade sem me preocupar, se eu vou tropeçar ou não vou. Amém, irmãos? Nós somos o povo que vai morar na glória. Amém. E lá tu não vai precisar lutar, então continua lutando. Amém. Continua lutando porque sim, tu tens poder contra o pecado. Mas pastor, eu não consigo. Faz o que o autor de Hebreus escreveu. Tira sangue. Ele falou, ainda tu não lutou até o sangue. Tira sangue, irmão. Ora mais, se ajoelha mais, chora mais, clama mais, confessa mais, jejua mais, lê mais. Amém? Tira sangue. Ele falou, ainda não lutou até o sangue, porque o poder está em ti. Tu tens esse poder de se santificar, sim. E sim, no final nós receberemos o terceiro benefício, a glorificação. Então por quê? Quer um motivo para não pecar? O primeiro motivo que eu listei, irmãos, primeiro motivo, é não envergonhar o nosso Abba. Amém? Quando nós pecamos, e nós somos descobertos, sabe quem leva a culpa? O Abba. Davi, também não morrerás, Davi. Senhor, pequei, somente contra ti pequei, Senhor. Não devia ter matado. Não devia ter matado Urias para ficar com a ovelhinha dele. Tá bom, Davi. Se arrependesse, também não morrerás. Mas pela tua atitude, pelo teu pecado, tu que és meu filho, Davi. Estão falando de mim. Amém? O primeiro motivo que nós não devemos pecar, irmãos, não devemos, sabe? É pelo nosso Pai, para não envergonhar Ele. Amém? Sim ou não? Amém. O segundo motivo é pelas consequências do pecado. Se eu matar alguém num surto de ira no trânsito, irmãos, provavelmente se Jesus voltar eu vou subir lá da cadeia. Mas eu vou para a cadeia, mas vou para o céu. Se eu me arrepender, sim ou não? Tem a consequência do pecado.
Se eu matar alguém e for para a cadeia, eu vou cumprir a lei dos homens, a consequência do meu pecado me levará para lá. E se lá eu me arrepender, se Deus falou para Davi, tu não vai morrer, vai falar para mim também, não vou morrer. Glória a Deus. Então nós temos motivos para querer lutar. Talvez se tu trair a tua esposa, se tu afligir a tua esposa, talvez o coração dela está meio duro, não vai te perdoar, tu vai perder ela. Abre os olhos. O pecado tem consequência, irmãos. Amém? E o terceiro motivo, tem vários motivos para não pecar. O terceiro motivo é a dívida de gratidão que nós temos. Paulo diz: como pois pecarei? Já não sou mais devedor ao pecado. Eu sou devedor agora a quem? A Cristo. Sabe por que devedor? Então as coisas que tu faz não é porque tu és bom, é porque tu és devedor. Não vais pagar nunca, isso é gratidão. Quando tu entende a justificação, quando tu entende a santificação e quando tu entende a glorificação, irmãos, tu luta contra. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, Deus sempre teve plano. Paulo diz: a lei mosaica falhou, Deus falhou. Deus falhou, ele falou: não, Deus não falhou, não falhou. Pois se tivesse sido feita uma lei que salvasse, Deus tinha falhado. Mas a lei não foi feita para salvar. Mas sim, a lei mosaica já mostrava o que era a vontade de Deus. Amém? A lei mosaica ela era dividida em 3 partes. Existe essa confusão. 613 mandamentos na lei mosaica. A primeira parte se constituía de quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos expressavam a vontade de Deus. A vontade de Deus. Não terá outros deuses diante de mim, não adulterarás, não matarás, não perjurarás, não furtarás, não desejarás. Essa era a vontade de Deus, o plano A. Sempre foi. Amém? A nossa santificação. Só que a santificação não vinha pela lei, a santificação vinha pela justificação da cruz. A segunda parte, irmãos, eram os juízos. Os juízos de Deus. O juízo estava atrelado ao relacionamento de homem com homem. Glória a Deus. Deus tem uma vontade para a nossa vida, sim. Deus quer que a gente se santifique, mas Deus quer que a gente se relacione homem com homem. Se cortar a orelha dele, ele vai cortar a tua. Está lá na lei mosaica. Era a segunda parte, o juízo. Não corte a orelha para não cortar a tua. Agora não, agora nós vivemos a graça. Agora nós não cortamos primeiro porque nós amamos. E se cortar nós, a gente não revida porque a gente ama. Porque essa sempre foi a vontade de Deus, que os homens se amassem. E a terceira parte da lei mosaica, irmãos, eram as ordenanças. Tal animal para tal coisa, tal animal para tal coisa, tal animal para tal coisa. O que a lei estava ensinando, irmãos? Que Deus queria adoração e Deus queria comunhão conosco. Amém, irmãos? Deus queria ser adorado, porque eles faziam altar, eles tinham altar, e lá eles adoravam ao Senhor. E aquele momento era um momento de comunhão. Eles ofertavam ao Senhor, eles oravam ao Senhor, eles queimavam incenso, a qual lá em Apocalipse diz que os incensos são a oração dos santos, que sobe até Deus. Deus sempre teve esse plano, irmãos. Amém? Um caminho para que nós andássemos, um relacionamento, irmãos, para ser cultivado. Irmãos, mãos, que o adore e que tem comunhão com Ele. Glória a Deus. Tem mais 2 minutos? Amém. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Gálatas 6:1. Irmãos, quem? Irmãos. Eu sei que é meio careta dizer paz do Senhor, irmão, paz de Cristo, ô irmão. Eu sei que é meio careta. Só que a Bíblia se relacionava irmãos, cristão com cristão. Se tu conhecer um cristão, dá a paz do Senhor para ele. Amém? Talvez, dependendo da roupa dele, tu vai saber, tu vai achar que ele é cristão, tu vai dizer, paz do Senhor, meu irmão.
Vê a Silvana na rua e dizer, paz do Senhor, irmã. Aí a irmã Silvana quer lá. Aí não vai dar paz nem paz de Cristo, vai ser paz do Senhor. Tu sabe, né, que é a paz do Senhor. Mas talvez ela vai olhar para mim meio tatuada e vai dizer, está repreendido, em nome de Jesus. Aí tu vai descobrir se é um cristão ou não é um cristão. Porque aquilo que Deus santificou não é imundo. Com tatuagem, sem tatuagem, com brinco, sem brinco, com calça, com saia, de calça, de bermuda, careca ou cabeludo, de barba ou sem barba. Amém? Se é cristão é irmão. Então Paulo diz, olha, irmãos, se algum homem, irmão, filho de Deus, chegar a ser o quê? Surpreendido em alguma ofensa, em algum pecado. Irmão, se algum irmão pecar, vós que sois o quê? Espirituais. Vocês que têm ouvido a voz do Espírito, sendo carnal ou sendo espiritual, é irmão, é filho. Por isso que nós congregamos, por isso que nós somos um corpo, por isso que nós somos igreja. Amém? Amém? Porque o carnal sem o espiritual não é nada, e o espiritual sem o carnal também não é nada. Versículo 1 ainda. Vocês que são espirituais, encaminhai o tal. Encaminhai é o quê? A forca? Encaminhai ao arrependimento. Encaminhai o tal com espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, para que tu não sejas também o quê? Tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa e não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e aí terá glória em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Amém, irmãos? Glória a Deus. Era essa palavra que o Senhor tinha para nos abençoar nessa noite. Amém. Era essa palavra que o Senhor tinha, irmãos, para nos convencer que nós somos o povo. Que diz o outro, haja o que hageu, nós vamos morar no céu. Glória a Deus, irmãos. Não seja Jonas nessa noite. Seja Pedro. Não condene e não se condene.